com a paz do Senhor, com muita alegria que eu estou aqui já no 11º livro no 11º capítulo do livro de Neemias, que é o 16º livro da Bíblia. As pessoas aqui, as pessoas ficaram morando em Jerusalém aqui no capítulo 11. As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 famílias para morar na santa cidade, porque na cidade não ia caber todas as famílias. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servidores de Salomão ficaram morando nas outras cidades e povoados das suas propriedades. Havia um comum acordo entre eles, né? Aí mostra uma lista dos chefes das províncias de Judá que ficaram morando em Jerusalém. Da tribo de Judá, né? Depois vem Ataías, filho de Uzias. Depois vem Maacéias, filho de Baruque. Dos descendentes de Pérez foram 468 homens. Da tribo de Benjamim, o Salum, filho de Mesulã e neto de Joede. Os seus antepassados foram Pedaías, Golaías, Maacéias, Etiel e Jeaías. Veio também o Gabai, o Salai. Da turma do sacerdote veio Gedaías, Seraías, e os seus antepassados foram Zadok, Meraiote e Aitube, que era o administrador do templo. Ao todo foram 822 membros desse grupo de família que trabalharam no templo. Aí também tinha Adaías, isso aqui no capítulo 11, as pessoas que foram morar em Jerusalém depois que os muros estavam prontos, depois que as brechas estavam tapadas, né? O povo começou a temer esse povo, porque agora a cidade estava murada, os portões estavam prontos. Lembrando para vocês que cada portão tinha um nome, né? Houve uma decisão aí, graças a Deus deu tudo certo. Houve uma nova aliança aí, um novo concerto. O povo prometeu aqui no capítulo 10 de estar cumprindo a lei do Senhor. E quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a desejar cumprir a lei do Senhor. E a aliança que é gerada entre eu e Deus é Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a nova aliança. Esses sacrifícios que estão mostrando todos aqui no Velho Testamento, não há necessidade de fazer mais, a não ser o que nós precisamos fazer: obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. Beijo para vocês aí, gente. Sim, será. Então, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos congregar e ler Bíblia. Isso que nós precisamos, já que Cirleia, Deus abençoe, isso que nós precisamos. E aqui a cidade, Jerusalém, representa a cidade celestial. Gente, tanta coisa que está escrito na palavra de Deus que está acontecendo. Nós sabemos que há pouco tempo, Jerusalém, Israel, é um país novo, porque ele estava todo espalhado pelo mundo, e em 1948 se tornou, eles se voltaram. A profecia do profeta Ezequiel, né, aconteceu. Porque era impossível aos olhos humanos a nação se tornar nação de novo, porque eles estavam espalhados por todo o mundo, e aí voltou de novo a nação israelita. Só falta agora, né? Nós sabemos que Jerusalém não é capital de
de Israel. Nós sabemos que é outra cidade que sempre eu esqueço o nome. E aqui foi formada, foi gerada, depois de mais de cento e tantos anos, Jerusalém está ali, murada, com os portões, nos lugares. E aí, como Jerusalém não ia comportar todas as famílias, teve que fazer esse sorteio. E os restantes foram morando nas províncias, nos povoados, né? Que pertenciam a Jerusalém. Tipo assim, Honório Bicário. Eu moro aqui na cidade de Nova Lima, Honório Bicário pertence a Nova Lima. Então eram distritos, né? E aqui também Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelalias. Os seus antepassados foram Anzi, Zacarias, Passu, Malquias. Ao todo, os 242 membros destes grupos de família eram chefes de família. Amazai, isso é muito importante, gente. Às vezes a pessoa fala assim, que canseira ler essa genealogia, mas para a nação israelita isso é muito importante. Amazai, filho de Azarel, neto de Azaí, os seus antepassados foram Mesilomete e Ner. Havia 128 membros deste grupo de famílias que eram soldados valentes. O chefe deles era Zabdiel, membro de uma família importante. Semaías, e aí agora entra com os levitas, né? Semaías, filho de Azub, e o neto de Azicram. Os seus antepassados foram Asabias e Buni, Zebetai e Zozabade, uns nomes estranhos, né? Levitas importantes que eram encarregados dos trabalhos do lado de fora do templo. Cada um era encarregado de alguma coisa. Às vezes as pessoas querem fazer algo que não é para elas fazerem, tá? Nós temos que fazer aquilo que Deus nos permitiu fazer. Aqui estava cada um na sua função, tá? Tinha os porteiros, tinha as pessoas responsáveis pela manutenção do templo. E aqui, Matanias, filho de Mica e neto de Zabide, descendente de Asaf, ele dirigia o coro do templo no cântico da oração de agradecimento. Ele era responsável pela direção do cântico. Quem é responsável pela direção do cântico que sua igreja que você frequenta, a placa de igreja que você frequenta? Porque a igreja somos todos nós, né? Mas existe uma placa de igreja que eu frequento, porque na palavra de Deus fala que nós devemos o quê? Congregar, amém? E aqui, gente, Abidá, filho de Samua e neto de Galau, que era descendente de Gedutum, ao todo 284 levitas ficaram morando na santa cidade de Jerusalém. E agora os guardas do templo, tinha também os guardas do templo. Acube, Talmão e seus parentes eram 172 ao todo. O resto do povo de Israel e os restantes, o restante dos sacerdotes, dos levitas, moravam nas suas propriedades nas outras cidades e povoados de Judá, que não dava para morar em Jerusalém, né? Por exemplo, a casa não cabe toda a parentela, né? Então, cada um casa e vai morar na sua cidade, na sua casa. Os trabalhadores do templo moravam na parte de Jerusalém chamada Ofel e trabalhavam dirigido por Zia e Gispa. O chefe dos levitas que moravam em Jerusalém era Uzi, filho de Bani e neto de Asabias. Os seus antepassados foram Matanias e Mica. Ele pertencia ao grupo de famílias. Olha como que Deus valoriza a família. O tempo todo falando, grupo de famílias. Gente, nós não podemos... Júlia, obrigado e beijo. Eles pertenciam ao grupo de famílias de Asaf, que era o grupo responsável pela música no serviço do templo. Deus ama que canta louvores para ele. O Deus, ele aceita o louvor, tá? Havia regulamentos
do rei, dizendo como os grupos de famílias deviam fazer revezamento todos os dias na direção da música do templo. Tinha que ter louvor todo dia. E a paz do Senhor, Cícera. E tinha que haver esse revezamento do cântico. O Senhor, ele gosta que cante louvores para ele, tá? Petaías, filho de Mesabel, do grupo de família de Zera e descendente de Judá, representava o povo de Israel na corte do rei da Pérsia, tá? E aí, gente, o povo das outras cidades e os seus povoados. Muitos israelitas moravam nas cidades que ficavam perto das suas fazendas. Aqueles que eram da tribo de Judá moravam em Kiriat Arba, Dibon e Jecabsel, e nos povoados que ficavam perto destas cidades. Eles moravam também na cidade de Jesua, Molada, Bet-Paled, Asas, Sual, em Berseba e nos povoados ao seu redor. Eles moravam na cidade de Ziclag. Você já ouviu falar muito dessa cidade de Ziclag, né? Luiz, oficial, Deus abençoe sua vida. Mecona e seus povoados. E em Rimom, Zora, Zarmut, Zanoa, Adulam e nos povoados que ficavam perto da cidade. Eles moravam em Laques e nas fazendas que ficavam perto de Azeca e nos seus povoados. Quer dizer, o povo de Judá morava na região entre Berseba, no sul, e no vale de Inom, no norte. O povo da tribo de Benjamim morava na região ao norte de Geba até Micmas. Aia, Betel e seus povoados, Anatote, Nob e Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Zebuim, Nebalate, Lode e Ono, no Vale dos Artifícios. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá, foram indicados para morar com o povo de Benjamim. Aqui está colocando só as listagens do povo aqui no capítulo 11, que ele é bem simples, está falando. O que eu percebi aqui no capítulo 11, meu amado e minha amada, é que no capítulo 11, a valorização da família. Então, uma coisa que está sendo muito desvalorizado no mundo de hoje é essa valorização de família. Eu lembro quando eu era criança, meus pais nos reuniam, vinha meu avô, minha avó, todo mundo se reunia, era tão gostoso, a casa ficava cheia. Hoje as pessoas não estão mais querendo visita, parece que tá cansado, né? E a gente precisa retomar esse momento família, porque Deus gosta que o povo reúne, né? E família é plano de Deus. Você pode ver que falou o tempo todo aí, família, né? É isso que nós temos que estar atentos. A unir a nossa família, orar pela união, parar com conversa fiada, né? Ficar conversando, levando fofoca para cá, fofoca para lá, mas fazer de tudo para que a família esteja reunida, tá? Aqui no capítulo 11, quando o povo lançou sorte para ver quem deveria mudar-se para Jerusalém, acreditava que Deus iria escolher aqueles que indicavam aqueles indivíduos que por meio da sorte sagradas eles iam morar em Jerusalém. Lembrando aqui que eu tenho certeza que foram usadas as pedras de Urim e Tumim para tirar essa sorte. Houve um sorteio, tá? E aí também os servidores do templo escolhidos, ou aqueles que foram dados, eram os que realizavam as tarefas mais simples. Então tudo que eu fizer para Deus, vamos fazer com muito zelo e com muita honra. Os filhos de Joiada casou-se com a... isso aqui não vou entrar agora não, tá? Então eu quero só lembrar para vocês que aqui no capítulo 11 está dizendo assim: o povo lançou sorte para ver quem ia morar em Jerusalém, porque não cabia todo mundo. E os servidores do templo
escolhidos, aqueles que foram dados, eram os que realizavam as tarefas do templo. Este é o capítulo 11. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu